então que eu agradeço minha mãe também, que foi lá, conversou com meu avô e me deu lá o lugar onde eu moro até hoje, né? Que é meu ranchinho lá, que tava até abandonado, tava Depois a gente vai filmar lá, tudo caindo em pedaços. pra ver a diferença. É, Pena mas- que não tem foto de não como tem. era antes, né? Mas aí eu fui tudo ajeitando lá, enfim, né? Aí eu me estruturei, de lá de dentro eu comecei a me estruturar a minha vida aqui fora. Arrumei a casa para morar, meu avô arrumou lá o armazém antigo dele, consegui um emprego na vidraçaria com o Joilson, glória a Deus pelo Joilson também, É mesmo. Deus abençoe ele. Eu lembro dessas pessoas com muito carinho, muito, porque isso aí foi uma coisa que eu precisei naquele momento. O pastor Márcio, agradeço muito a ele, ele foi um exemplo de pastor. E aí então, com 6 meses, com a vida já estruturada aqui do lado de fora, eu saí de dentro da clínica para viver uma vida de ser humano normal. E conta que você ajudou lá. O tempo sim, que você ficou lá exatamente. a mais. Isso. Eu, com 2 meses, eles quiseram botar para fora. Eu fiquei 4 meses, eu fiquei dando banho nos pacientes. Por sua própria vontade. Sim, por minha própria vontade. Eu descascava legume, ajudava a dar remédio, e separar roupa para a paciente, enfim, fazia de tudo lá dentro para ajudar. Dava até banho. Dava banho nos pacientes, tudo cagado lá, a gente dava banho nele. Lá dentro era uma loucura. E aí, assim eu consegui ficar 6 meses lá dentro. Arrumou uma ocupação lá dentro. Exatamente. Né? Foi exatamente. útil, foi... Foi muito bom para mim, né? Para não ficar com a cabeça vazia lá dentro também. E depois, com 6 meses, eu consegui sair para a vida real novamente, né? Porque lá dentro da clínica era uma coisa que era diferente. Aí saí do portão para fora, falei, agora é você e Deus aí, né? Trabalhar, casa, isso, aquilo, tudo foi se encaminhando. Foi um pouco diferente, né? Porque eu vivi uma vida totalmente desregrada mesmo, eu era muito louco mesmo. Muito, não era pouco, não, era muito doido. Era. Então, para você viver uma vida normal, de ser humano normal, para aquilo foi muito diferente para mim. Parecia que faltava algo para mim, entendeu? Mas eu estava sentindo muita felicidade, muita alegria, muita paz de viver aquilo ali sóbrio, de ter uma vida, poder viver, né? Que antes era sobreviver. Aquela vida era sobreviver que eu vivia. Era cada dia você contar que amanheceu vivo, né? E por fim foi tudo, fui se habituando. Nessa época eu frequentava igreja também, que era bom, frequentei o Alcoólicos Anônimos. Buscava essas coisas. Você frequentou o Alcoólicos Anônimos. Isso, no começo tudo foi bom para mim. E você estava se preparando já para o batismo? Sim, na igreja onde eu me converti, eu estudei bastante tempo para ser batizado, né? Mas na época, o último vício que eu fui largar foi o cigarro. Isso eu não falei, né? Eu tinha parado com tudo, mas ainda fiquei fumando cigarro, acho que 8 meses. Depois que eu parei com tudo, coisa e tal, fiquei 8 meses. Mas num estalar de dedo assim, eu parei também. Era uma coisa que eu já tinha vontade. Mas aí Deus viu minha vontade, juntou aquilo ali. Um dia eu dentro do ônibus indo para Friburgo, sentei assim, tinha um jornalzinho que é a Folha Universal da Igreja Universal do lado assim. E deixaram ali no banco ali, eu peguei aquele jornal, abri, comecei a olhar o que tinha naquele jornal. Pessoas que fumaram não sei quanto tempo e estavam dependentes de aparelho para respirar, isso, aquela coisa toda. Eu falei, aí, tá aí a resposta, você vai continuar fumando? Pronto, a partir daquele momento ali não fumei mais. Deus sempre ali, né? Lembrei do cigarro uns 2, 3 dias, 5 dias, lembrava do cigarro, mas depois, hoje em dia, nem parece que eu fui aquele ser humano, nem parece. Não parece mesmo. Uma coisa que eu vou falar também, isso aqui, eu toco sempre nesse assunto, em tudo que eu falo sobre o meu passado, meu testemunho, que a medicina humana fala que não tem cura, o alcoolismo não tem cura. Tudo bem, eu respeito a opinião deles. Mas quando o assunto é Jesus, tem cura. Com certeza. Tem cura. Jesus, ele não faz obra incompleta, não. Ele faz a obra completa. Ele me fez uma nova criatura. E os seus exames que você fez? Dentro da Clínica Santa Lúcia. Foram 15 anos de muita droga. Eu cheguei uma época da minha vida que eu cheirava uma lata de tine por noite. Eu estava conseguindo catarro com sangue. Jesus. Meu cérebro estava totalmente derretendo. Tine é para dissolver tinta de automóvel. Imagina o que não faz com o cérebro da gente. Eu dentro da Clínica Santa Lúcia, eu fiz esse check-up geral, numa clínica particular. Já naquela época, né, Sim, que você foi internado? Eu estava dentro da clínica eu fiz esse exame. E eu fiquei com medo. Esses exames eu nunca senti medo assim
da minha saúde. Nunca tinha sentido medo. Você estava ali na doideira, né? Mas aquilo ali sobra eu Você parar. sentiu medo? Senti. Eu falei, caramba. Você nunca falou isso? Foram 15 anos de muita droga, cara. Morando na rua, passando frio, dormindo em chão frio. Eu tô totalmente estragado. Entendeu? Vai dar ruim esses exames. Exatamente, era o que eu pensava, mas minha fé falou mais alto. Eu orei muito e fiz esses exames. Só acusou um pouquinho de gordura no fígado. Realmente. Aí a moça até falou, ó, você é um milagre, cara. Com certeza. Eu falei, naquele Glória momento a Deus. Eu não me contive, eu tive que chorar lá junto da mocinha lá na... Eu Foi. direitinho na bancada, assim. Foi, ela lendo, já. Né? Foi. Tu não tinha me contado isso. Não, eu falei, nossa, eu tive muito medo Nossa. desses exames. Mas é o que eu falei, Jesus ele não faz uma obra incompleta, né? Ele me restaurou. E aquele passado negro, aquela coisa toda obscura de droga, de álcool, a minha destruição com a minha saúde, coisa e tal, é o que ele diz na palavra dele, né? Eis que faço nova todas as coisas. Sim, sim. Aquele passado ele jogou fora, onde muito tempo também eu retruquei. Dentro da igreja batista, o diabo vinha no meu ouvido e falava, rapaz, sai daí, esse não é seu lugar não, você é meu. Eu ouvi isso perfeitamente, ele falando. Ouvia? Ele falava comigo. Mas eu fui resistente, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sim. E pelo pacto que eu fiz, nessas coisas todas macabras aí, eu pensava, né, será que eu tenho perdão de Jesus mesmo? Sim, com certeza. Mas aí a palavra de Deus, ela vai nos dando conforto, a gente vai lendo, e hoje em dia eu sei que aquilo foi tudo jogado fora. E você ainda nos primeiros anos, né? Aí fala sobre até chegar no seu batismo. Dentro da igreja batista, né? E depois na outra, na Assembleia. Dentro da igreja batista é aquilo que eu falei, né? Eu estudei, mas só que eu vou ser sincero, minha vida é um livro aberto e eu não sou de esconder nada. O sistema deles era um sistema que ia um pouco contra o que eu acredito hoje em dia. Já acreditava também. Eu não fui tirado daquelas trevas para ficar num banco de igreja, sentado. Era o que eles queriam, era isso. Eu acredito que era até uma certa preocupação deles por eu não estar mais com aquela galera que eu vivia antes, né? Com medo deles, de eu voltar. Sim. Era o medo deles. Sim. Mas não é assim que eu acredito. Eu acredito que eu tenho que estar no meio dos tranqueiros mesmo. Entendeu? Não importa. Eu estou lá no meio deles, mas eu não estou consumindo no maná deles, entendeu? Eu estou fazendo a diferença. Eu quero levar a luz para eles. Sim. Aonde eu tive nas trevas, eu quero mostrar essa luz que eu encontrei para essas pessoas, entendeu? E a igreja batista não tinha essa visão. Eles queriam que eu fosse casa-igreja, igreja-casa. Nenhuma igreja, né? Tem essa visão, eu acho. Então eu não concordava com isso. Aí até o ponto que eu saí da igreja também, querendo se batizar, eles não me batizavam por causa do cigarro, que eu ainda fumava cigarro. Eu falava, calma gente, poxa, eu parei com 1000 coisas aí, espera que vai chegar a hora. Né? Aí saí da igreja batista, fiquei acho que 1 ano sem igreja nenhuma. E até que surgiu aquela ministério Nova Jerusalém, né? Isso, Que era o pastor Noel, né? Pastor Noel. Isso. Que ali eu gostei daquela igreja, coisa e tal. Povo animado. Frequentei ali bastante tempo, consegui ser batizado ali, coisa e tal. E depois, né, você se lembra, né, fui passando por várias igrejinhas, coisa e tal. Mas hoje... Porque havia a questão dos julgamentos, né? Sim, que te incomodava e incomoda até hoje. Sempre fui muito julgado por ser diferente, né? As pessoas não entendem, eu até respeito, né? Mas infelizmente o ser humano ele olha para essa aparência, essa carcaça que tem por fora. Mas Jesus ele não olha isso, né? Mas aí fui passando por várias igrejas, visitando. A princípio você ia, né, com aquelas camisas bem no início, né, da sua conversão. As camisas de Cannibal Corpse, Brujeria. O viver... Mas vou mostrar para vocês como que é o visual dele hoje, ó. Ele mesmo faz, fabrica, pinta, escreve. Os dizeres são de Jesus. Os dizeres. Tem o casaco aqui também, ó. São versículos bíblicos. Amós. Isso aqui é banda de metal cristão.
Raspa não, na jaqueta? Sim, é. Mostra a jaqueta. Já aqui, ó. Tremenda. Tá pegando aqui? Sim. Jesus é o caminho. Na frente também tem? Não, na frente é mais banda, né? Ele vai com essa jaqueta, esse visual assim, pra tudo quanto é lugar. É. Ah, mas a princípio você ia com as camisas de banda, mas é porque você ainda estava com a mente ainda o que eu ia falar. sem o entendimento, exatamente, né? O viver em Cristo, eu costumo dizer assim que é como o romper da aurora. O romper da aurora é o dia vem clareando, né? Vamos supor assim, ele vem clareando devagarzinho, ele vem dando a barra do dia lá atrás da montanha lá, vem ficando claro devagarzinho, até que se torne um dia perfeito. Sim. Nós nunca vamos ser perfeitos. Sim. Mas eu só estou dando um exemplo. Então, viver em Cristo é assim, a cada dia a gente vai se aperfeiçoando, vai sabendo o que é o certo, o que é o errado. Antes eu tinha aquele dedo ainda no metal, a minha carne ainda estava um pouco naquelas coisas malignas, vamos dizer assim. E você ainda gostava ainda daquelas imagens grotescas do Cannibal Corpse, de brujeria. Não que eu curtia mais o som, né? Mas eu ainda gostava. Hoje em dia eu paro e penso, falo, misericórdia, o que era aquilo? Eu entrava dentro da igreja com a camisa do brujeria, o cara segurando assim, matando gueiros. Misericórdia, entendeu? E o Cannibal Corpse, qual era aquele CD? Que ele cara, toda a capa do Cannibal Corpse é mulher toda aberta. Isso, assim, o cadáver, né? É coisa terrível, entendeu? Mas na época da Igreja Batista, não, você... na Batista não. Você ficou caretaço, né? Exatamente, fiquei acho que quase um ano para agradar eles, vivendo bonitinho, camisinha de botão. Isso, foi bem engraçado. Tal, não era eu de jeito nenhum, para agradar ser humano, né? Mas não era eu. E até com um estalar de dedo assim, eu voltei a ser o Juba que eu sou hoje. Quando saiu de lá, né? Aí quando entrou para a Assembleia do Pastor Noé, que é onde aconteceu finalmente o batismo, aí que você começou a ir com essas camisas que a gente está falando, de banda e tudo mais. Isso mesmo, né? Eu voltei comprando essas camisas tudo. Eu não conhecia muito o metal cristão, né? Conhecia através de você. Tava no comecinho, Paramaécio, né? E outras bandas. Mortification, e outras bandas. Aí, cara, eu ouvi essas bandas de metal cristão falando da palavra de Jesus. Eu falei, caramba, tremendo. Misericórdia, é isso que eu quero. Não que eu não ouça bandas do sistema hoje. Eu ouço, mas hoje eu seleciono demais. Seleciono demais. Mas na época também você não tinha, né, muito ainda discernimento. Estava começando a caminhar com Jesus, né? Sim, era um meninão novo na fé, né? Ainda não tinha esse discernimento. Achava que aquilo ali era tranquilo. Né? Hoje eu paro e penso, meu, que escândalo. Aí vamos chegar no... Por que a gente está gravando esse vídeo nessa data de hoje? Ah, sim. Que foi porque comemora-se... hoje completa 16 anos que eu sou completamente livre. Glória a Deus. Do satanismo, das drogas, do álcool. Entendeu? Porque eu até costumo dizer, porque muitos aí que estão aí no mundão aí, eu vou ser bem aberto, eu não tenho nada contra bebida, nada contra droga, entendeu? Cada um faz o que quer, a gente é livre. Mas eu não quero mais isso pra minha vida, eu simplesmente quis mudar de vida, entendeu? Mas eu realmente não tenho nada contra quem usa droga, quem bebe, quem fuma, a gente tem que olhar o lado bom do ser humano, porque muita gente, às vezes, vê só o lado ruim da pessoa. Vê o cara ali que é um alcoólatra, só vê a cachaça nele, o bêbado, mas não vê as 99 coisas que ele faz boa. Sim, entendeu? entendi. Então eu aprendi a olhar mais com os olhos de Jesus. Ver o ser humano, o interior do ser humano. Por trás daquele... exatamente. Aquela pessoa que está ali, entendeu? sim. Então quem sou eu dizer que ele vai para o inferno porque faz aquilo ali? Quem sou eu? Não, de maneira alguma, eu só toco nessa palavra, tudo é lícito, mas nem tudo convém, cabe a nós, né? Mas como eu estava dizendo, hoje completa 16 anos. Que foi o dia... Que eu entrei dentro da Clínica Santa Lúcia, conta a partir desse dia. Conta a partir desse dia. Porque desse dia foi um pontapé que realmente... Mudou tudo. Foi um caminhar ali que... E qual foi o dia do seu batismo mesmo? Foi em outubro, né? Gente, eu não lembro, isso eu não lembro. Acho que foi em outubro que eu me lembro. Tem lá o certificado e tudo, foi em outubro. Mas pra você a mudança mesmo foi... E foi, né? Pra você não, a mudança foi naquele dia mesmo.
que você foi lá para a clínica e tudo mais, que tudo aconteceu. O primeiro passo foi dentro da igreja, né? Na Batista, quando eu entrei dentro daquela igreja. É verdade. E uma coisa também, você fala do batismo, eu lutei muito pelo batismo, eu queria muito o batismo. Mas até nisso você sofreu preconceito. Sim. Eu acompanhei isso de perto. Sim. As pessoas não... Primeiro porque não estava fumando. Sim. Ainda estava fumando no batismo, né? Não, lá na Batista. Depois na Assembleia... Não, na Assembleia já não estava mais fumando, mas as pessoas resistiam porque... Por causa do visual, né? Do visual. Achava que tinha que estar preparado. Porque eles não acreditam numa conversão se não vier também de fora para dentro. Isso. Mudar o estereótipo, né? Aí resistia muito para batizar, né? Sim, aí até que consegui lá com o pastor Noé, o missionário Renato. E como é que você se sentiu ali no momento que você estava sendo batizado? Olha, eu tenho essa foto, depois eu vou botar aqui junto com os vídeos, as fotos, né? Ele caído na rua, é uma única foto que tem, né? E a foto do dia do batismo é uma foto muito bonita. E eu sempre olhava para aquela foto, eu tinha essa curiosidade de saber o que passou na cabeça naquele momento. Naquele momento ali, quando eu desci nas águas, assim, voltei, eu senti que eu estava bem mais leve. Porque é um mandamento, né? Jesus, ele não é que ele manda, ele não nos ordena, mas é uma coisa que ele pede, né? Na educação, para a gente se batizar, né? Porque quem crer e for batizado será salvo. É uma espécie de um mergulho, uma imersão que você está deixando que essas águas, né? Tudo isso é uma criação de Jesus, é tudo maravilhoso. E ele foi batizado aqui, nas águas de Lumiar. Aí, Mas você estava bem nervoso. Por isso que eu tinha curiosidade de saber o que passava pela sua cabeça, que você estava bem assim, sério. Não, sério eu sempre fui, né? Hoje em dia eu sou mais solto. Naquela época eu era bem fechado. Eu pensei que estava passando um filme na tua cabeça, assim. Não. Tava tranquilo. Mas eu estava ansioso, isso eu tava. Ansioso tinha algo diferente. Cumprir aquele mandamento ali. E como eu disse, aquilo ali parece que levou um bocado daquela carga que ainda tinha. Vamos dizer que eu tinha um pouco ainda, né? A gente vai cumprindo o que Jesus pede, né? E com tudo isso a gente vai se limpando mais, né? Vai se santificando mais. E o batismo, ele me deixou mais leve. Eu senti que algo de ruim foi naquele momento ali. E dali para frente? Assim, a questão das tentações, nunca mais, né? Sobre bebida, essas coisas? Não, nada. Hoje em dia eu posso ter bebida em casa, posso estar no meio da galera bebendo e se drogando e coisa e tal, mas nem me passa pela cabeça. Vai em show às vezes, né? A única coisa que em show me incomoda às vezes se a banda não for contrário ao que eu penso, né? É um incômodo, mas não que seja assim, vou... Não que eu não vá lá e não curto. Eu vou também com o intuito, né? De tentar levar a luz, né? Levar Jesus para esse povo que andava. De ser o testemunho vivo, né? Sim, exatamente. Do Evangelho, do que o Evangelho faz nas nossas vidas.